Katsuki Bakugou, aquele personagem que nós gostamos só porque tá no anime, pois se fosse na vida real seria insuportável. Imagine que sempre que você vai falar com alguém, ele fala gritando e querendo te bater. Eu não conseguia passar uma hora perto desse cara. Contudo, esse jeitão estava mudando, até que do nada ele resolveu desenvoluir. Nesse vídeo eu vou te provar que o Bakugou foi uma maior decepção de Boku no Hero Academy. E vou pedir o like, o comentário, o se inscreva e o sininho. Por que vocês não dão o like? Dá um like, assim. O like, comenta aí, eu gosto quando vocês comentam, porque eu converso com vocês, então comentem. Se inscrevam no meu canal e ative o sininho pra toda vez que lançar vídeo vocês saberem, tá ligado? Bakugou começa com aquela arrogância de não querer ajudar ninguém, quer resolver tudo sozinho, todo mundo é inferior a ele, blá 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 blá. Suas explosões é a melhor individualidade, ele grita até com gente que dá bom dia a ele. Tudo ele vai dizer que vai matar e sei o que, ele humilha principalmente o Midoriya desde o dia que ele foi ajudá-lo, depois que ele se desequilibrou e caiu. Até que um dia ele é atacado pelo monstro lodo e o Midoriya aqui corre para ajudar. Isso já mete uma facada no ego do Bakugou, que já o deixa com mais raivinha do Deku. O jovem Bakugou também entrou na UA pelo exame de admissão. Ele passa por todo o processo de teste de individualidade até batalhar com o Midoriya e mais uma vez é humilhado. Dessa vez apanhando e perdendo no teste. E isso vai deixando ele cada vez mais puto. Rola o ataque na USJ, o qual, com a sua arrogância, ele quer cair na porrada contra os vilões e já mostra um jeitão mais vilanesco do que herói. No festival, ele quer se provar ser o mais forte, cai na porrada com qualquer um que cruza seu caminho e se alguém ousá-lo fazer passar vergonha, aí que o menino esquece até o objetivo e só quer acabar com ele. Ele quer se provar tanto que ficou com raiva do Todoroki não ter usado suas chamas. Então começamos a entrar no começo da mudança. Nos exames finais, Midoriya e Bakugou são colocados para enfrentarem o All Might juntos. Logicamente, o idiota quer resolver sozinho, sem o Deku, pois ele prefere morrer a aceitar ajuda. Contudo, ele acaba percebendo que não tem como ele derrotar o All Might sozinho e acaba aceitando a ajuda do Midoriya, aquele que ele mais odeia, e graças a isso eles conseguem vencer a prova. No arco de treinamento, o Bakugou é o alvo dos vilões, e mesmo um pouco relutante, ele aceita a ajuda de seus colegas de turma para que eles sejam seus guarda-costas, o que já muda muito. Se fosse da primeira temporada, ele teria ido procurar o líder para cair na porrada com ele. Ou seja, Bakugou percebeu que ele vai precisar de seus companheiros algumas vezes. Ele acaba sendo sequestrado e o próprio Midoriya fala na hora de resgatá-lo que o Bakugou jamais aceitaria ser salvo pelos seus amigos. E apenas aquele que o tratou como igual poderia fazer isso, que é o Kirishima. Então Bakugou ainda é relutante em ser salvo, pois para ele seria uma espécie de humilhação. Contudo, na licença provisória de heróis, Bakugou foi pego pelas almôndegas do Shishikura e ele é salvo pelo Kaminari. E a reclamação dele é pela demora e não algo não preciso de você. Nesse momento ele poderia não chamar alguém para ajudá-lo, mas caso ocorresse alguma situação ele estaria disposto a aceitar, mesmo que criticasse um pouco. Tem inclusive um OVA, o qual ele machuca a perna e ele acaba usando um Midoriya de muleta, mas lógico, reclamando disso. Bakugou tem sua batalha com Midoriya, o qual ele acaba abrindo seu coração. Ele diz que se sente culpado pelo All Might ter perdido o poder, que ele sente que o Midoriya o olha com superioridade, diz que ele se sente fraco e por isso admira o All Might. Por não passar na prova da licença por gritar com as vítimas, ele novamente vai fazer a licença, e aqui o Bakugou se junta ao Todoroki e Inasa para fazer crianças se divertirem. Nunca que o Bakugou ia fazer isso, inclusive aqui ele deu até a ideia de ver quem dos pivetes seria o líder do grupo e tal. A partir desse ponto aqui agora, a volta do Bakugou é somente se o roteiro quiser. Rola o festival cultural, Bakugou percebe que a turma A trouxe problemas para as outras turmas e ele se junta à banda, dizendo que eles vão acabar com tudo juntos e tal. Mano, o cara entrou numa banda para poder ajudar outras pessoas. Ele foi empático com as pessoas, ele queria divertir, assim como ele fez com os pivetinhos. Então vamos pro arco de treinamento em conjunto. Time da turma A vão enfrentar os da turma B. A grande evolução do Bakugou, ele fala que quando eles estiverem em perigo, ele vai salvá-los. E quando ele estiver em perigo, eles têm que ir salvá-lo. Como que o Bakugou voltou a ser babaca no final? Jesus! Ele foi evoluindo. Ele podia ser mais um Endeavor, mas nem lá ele chega. E ele, junto com os seus amigos, acaba até amassando o outro time da turma B. Rola uma entrevista com a Monster Lady e você vê que os gritos do Bakugou são mais engraçados do que insuportáveis. Ele inclusive grita meio rindo. E ele mesmo disse que não fala as coisas mais adequadas. Ou seja, ele mesmo entende que ele precisa melhorar. Ou pelo menos ele vê que tem um erro, que já é um avanço. Depois disso, Bakugou aceitou ir para a agência do Endeavor, que foi um convite do Todoroki. Bakugou continua gritando, não estou dizendo que isso não ocorreu, mas é com menos frequência e ele consegue manter uma conversa mais tranquila. E só realmente explode quando alguém faz uma pergunta que ele não gostou ou algo assim.
Bakugo, juntamente com a turma A, vai para o resgate do Dark Hero. E ele inclusive fala que ele tem muitas coisas a dizer ao Midoriya. E levando em conta que era para fazer o Midoriya retornar com eles, coisas ruins que não eram. Ele iria realmente se abrir com o Midoriya. E é o Tenya que acaba indo falar com ele. Mas mesmo assim, já tá indo, garoto. Ele ainda pede desculpa por tudo que fez ao Midoriya, por ter o desprezado por todo esse tempo, e que ele só fez isso por ver o Midoriya como um forte e ele se via como um fraco. Na guerra final, Bakugo sabia que o destaque era o Midoriya, mas isso não significaria que ele ficaria para trás, tanto que ele fala que superou o Midoriya quando ele ataca o Kurogri. Depois de ter amassado o All For One e ajudado o Midoriya, eles vão para o hospital, o qual Bakugo chega a chorar por saber que o Midoriya não será mais herói. O maluco chorou. Ele queria que eles continuassem a disputa para ver quem seria o mais forte e tal. Então Bakugo passou a ser um cara que aceita ajuda, que quer a ajuda dos outros, que se abre quando é com um amigo deles, grita menos e conversa mais, para no fim ele continuar gritando da mesma forma. O maluco saiu do rank 4, que ele começou já no quarto, para o 15º. Só por conta desse jeito dele. E ainda Midoriya fala que ele não aprendeu nada. Mano, como assim? Eu acho que a batalha que ele teve com o All For One deve ter dado um problema na cabeça do garoto. Pois ele estava evoluindo. Mesmo que ele continuasse gritando, ele estava evoluindo. Então, um dia ele poderia parar com isso. E se passam 8 anos e ele continua da mesma forma. No mínimo, era para colocar o Bakugo falando ou alguém falando que ele estava melhorando. Algo mais enfático sobre isso. Que um dia ele poderia parar totalmente. E que isso estava fazendo ele subir. Pois ele tinha ido para o 16º, mas aí ele recuperou para o 15º e que provavelmente ele estaria entre os 10 novamente em breve. Qualquer coisa assim. Foi muito triste ver um personagem que eu gosto tanto, que é o Bakugo, decair tanto. É como se ele estivesse voltando para os exames finais. Ele aceita ajuda, só quando necessário e continua gritando com todo mundo. Se o autor achou que seria engraçado, para mim foi um desrespeito com o personagem, que a princípio talvez nem chegasse no meu top 10. Só que depois eu colocaria ele no top 5. Talvez, a depender do dia, de como eu esteja no dia, até em 3º lugar. Bom, esse é o vídeo da prova de que Bakugo realmente foi descartado, vamos dizer assim. Foi menosprezado pelo próprio autor. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida podem perguntar nos comentários. Obrigado a todos que chegaram até aqui. Beijo.